Bora lá, pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Muitos eu cumprimentei, alguns é uma satisfação rever do Lote Clube Evolution 1 e também encontrei clientes aqui, um prazer encontrar clientes do Paraná, Santa Catarina, Bahia. Segredo por trás do planejamento em cima de loteamento. Pessoal, vamos se ater ao seguinte. Muitas vezes vai abrir uma loja no shopping, o cara vai ter um faturamento lá dos 100 mil, ele para, ele programa, ele planeja, antes de começar, quem vai ser as compras, tudo. Aí a gente pode se deparar com um loteador, o cara vai ter um VGV lá de 100 milhões, 200 milhões, e ele chega na contabilidade muitas vezes como já tudo pronto, não, estou vendendo amanhã, eu preciso fazer, já está montado, um amigo meu pegou um material da internet, viu que dava para fazer e coloca lá para a gente trabalhar. A gente encara o desafio, só que a gente está falando num VGV, a gente está falando de dinheiro e valores muito expressivos. Planejamento, tá? Isso desde o início, desde a concepção, desde a hora que mercadologicamente está verificando se aquilo é viável, que o pessoal do ambiental entra e fala que tem a permissão, o pessoal do urbanístico mostra a viabilidade, coloca todas as regras que podem o loteamento sair. E a contabilidade ela entra nesse meio também. Por quê? Sem planejamento, a gente vai apagar incêndios. Contabilidade, por muitos, e os mais antigos aqui, vão lembrar da expressão do guarda-livros. Lá em Londrina, nós somos de Londrina, eu botei uma brincadeira esses dias, eu falei o seguinte, o contador muitas vezes é a funerária. Já chega o morto, você dá aquela maquiada, dá a melhorada para mandar ele para a caixa preta. Isso não existe, isso não existe. E a gente não quer manter isso em contabilidade. Então, nós trouxemos uma situação totalmente diferente da gente ser o personal trainer, o nutricionista, o nutrólogo. Para quê? Para manter aquilo vivo, manter aquilo saudável, a longevidade. O Wagner falou algumas vezes aqui, quem mexe com loteamento tem que viver muito. E aí encaixa totalmente o que a gente quer aqui dentro. Então, a palavra planejamento, a gente vai falar por algumas vezes, vocês vão entender que bem planejado é possível conectar situações e vamos mostrar economia. Ninguém está aqui só para passear. Gramado é lindo, é bonitinho, tudo certinho, mas eu tenho certeza que 99% das pessoas, se a gente fizesse numa cidadezinha chamada Itajuca, lá no interior de São Paulo, as pessoas iriam por quê? Porque estão aqui para ganhar dinheiro também. E a gente vai mostrar que com o loteamento é possível ganhar dinheiro e, principalmente, não pagar, o que o Wagner sempre fala, é o pagar o castigo, pagar à toa aquilo que não precisaria fazer. Então é isso que eu vou pedir a atenção de vocês. Quando vocês ouvirem planejamento, conectem a ideia de começar isso no prévio, não deixa para fazer a hora que não tem o que fazer, não tem mais solução, porque aí vai ser uma consequência. Aí vamos nos apresentar, porque chegou dois caras aqui, porque o pessoal dos speakers aqui vão estar em um, como contabilidade é complexo, eu chamei uma ajuda, porque senão não vou dar conta de falar sozinho e enfrentar um público qualificado desse. Eu sou segurança dele. Nós somos o Eurocontábil. Eu vou falar de mim, Francisco. Sou de Londrina, no Paraná, conhecido pé vermelho, porque lá a terra é vermelha, a gente suja e suja bem lá. Sou contador formado pela Universidade Estadual de Londrina. Minha história em contabilidade, eu entrei como estágio, assistente, assumi a contabilidade de uma grande empresa, de uma empresa do agro da nossa região. E eu via que a contabilidade poderia dar instrumentos de decisões para os empresários, para os donos da empresa. E eu fiz isso durante alguns anos lá. Estudei com o Fábio na faculdade. E eu falava que em um certo momento, o grupo de empresa que eu trabalhava, a gente terceirizou a contabilidade e viu falhas que não vinha da mesma forma que fazer contabilidade interna. E eu levei essa dor para ele. E ele falou, o escritório consegue dar soluções para as empresas, mesmo que for uma contabilidade terceirizada, porque não é toda empresa que tem o suporte, ou o caixa, ou a estrutura de colocar um departamento contábil interno. E aí a gente uniu e falou, vamos montar o Eurocontábil. Bom, quem que é o Fábio? Primeiro sócio do Francisco, um cara de sorte, né? Porque o Francisco ele tem umas habilidades que eu não tenho. Um princípio de uma boa sociedade são isso, é o complemento, né? Aqui eu vejo bilhões de reais em negócios. Um percentual, em termos de contabilidade, impacta o bolso de cada um de vocês.
o bolso do cliente de vocês, o bolso da sua família, porque o percentual que eu economizo em impostos vai para minha casa. Concorda comigo? Sim. Faz sentido para vocês? É disso que nós vamos falar aqui. Porque aqui, pessoal, eu sou empreendedor igual a vocês. Eu sei que pagar impostos é algo necessário, só que nós temos que usar o quê? A inteligência. E a Eurocontábil vai trazer isso hoje aqui. Hoje aqui, nós temos informações recentes de alteração tributária. Aliás, foi assinado pelo nosso presidente em 31 de junho. Maio. Junho. Então é 30. Desculpe. Ou seja, temos aqui incorporação imobiliária, construtores, arquitetos, engenheiros, loteadores. Vamos falar de uma dica recente, que foi muito discutida, né, Francisco? Mas agora parece que o governo entrou no nosso jogo. Por quê? Quem segurou o Brasil na pandemia, pessoal? Agronegócio e construção civil. Não tem. Aí eu falo para vocês, se o governo sabe que a atividade imobiliária, a construção civil segurou o Brasil, ele vai ou não vai aumentar fiscalização? Vai aumentar. Então, quando eu falo em contabilidade, nós temos que prestar atenção que o governo vai querer saber mais do nosso business. Vai querer saber mais do que é aquele dinheiro que está tramitando na minha conta corrente. Para onde está indo, de onde está vindo, pagou imposto ou não pagou. É sobre isso que a Eurocontábil vai apresentar a vocês. Eu, professor universitário durante muito tempo, escritor de 12 livros de contabilidade, estamos aí, frente à Eurocontábil, uma das maiores empresas de contabilidade do Paraná. O Eurocontábil surgiu dessa união de forças. A gente somos pessoas totalmente diversas. Ele é o cara mais inteligente que eu conheço. Tanto é que me escolheu de sócio. O Eurocontábil começou lá em 2005. Uma sala comercial tinha 12 metros quadrados, a minha mesa e a dele. Ele trouxe o computador dele de casa, eu trouxe o meu, eu liguei o meu, queimou. As lojas pernambucanas, minha mãe tinha um cartão, fizemos um parcelamento em 12 vezes, porque o caixa era curto, e a gente começou a nossa história, nós dois, sentadinhos numa sala. Só que o nosso intuito sempre foi entregar aquilo que a gente sabia. Só que quando a gente fala em não pagar impostos, uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui, é de forma legal. Por quê? Senão não prospera. O governo está com ferramentas cada vez mais eficazes de nos monitorar. Depois a gente vai falar até algumas situações que muitos de vocês às vezes não ouviram falar e o governo está com o radarzinho ligado. E a gente foi fazendo essa nossa história. Esse ano agora nós fazemos 17 anos de escritório. Hoje nós somos o maior escritório da nossa cidade de Londrina e estamos entre os maiores do Paraná. E a gente não tem muito limite. Não tem muito juízo, não tem muito limite. Hoje a nossa estrutura está em 480 metros quadrados. Temos uma equipe de 68 colaboradores. Atendemos a mais de 650 empresas, são 650 empresários, e aí a gente colocou um intuito lá atrás, quando a gente começou do zero, que a gente não tinha nenhum cliente. Sentamos lá, olhamos um para a cara do outro, computador, vamos atrás de cliente. Como capita cliente na contabilidade? E a gente botou como meta que aquilo não é mais uma empresa, aquilo é a empresa. Porque muitos de vocês que são empresários, é o sonho de vocês, é a meta de vida, é o ganha-pão. E a gente conseguiu converter isso. E hoje a nossa equipe, com o trabalho engajado, eles conseguem fazer isso também, de tratar, não é mais uma empresa, e sim a empresa. Então esse número de pessoas são necessários para ter um atendimento diferenciado. Então o Eurocontábil nasceu com esse intuito. A área da construção civil sempre foi algo que a gente atendeu e despontou, desde aquele construtor pequeno que faz as casas Minha Casa Minha Vida, que é o programa Verde e Amarelo. Depois passou para consultoras um pouco maiores, e aí chegou o loteamento. E a gente viu algumas situações dentro do setor de loteamento que não eram utilizadas ou não eram bem planejados. E com isso a gente foi aplicando aos clientes. O método lote veio conosco, nos convidou para a gente atender alguns clientes deles, e também nós trouxemos eles para demonstrar para nossos clientes algumas situações de planejamento anteriores à contabilidade.
E a gente vai demonstrar aqui, colocar algumas situações aqui, que a gente tem que entender para voltar no que a gente falou, planejamento. Quando a gente fala em loteamento, nós temos algumas pessoas que são envolvidas, alguns personagens envolvidos. Os terrenistas, que aí depende da região, vai ser o dono da gleba, o dono da propriedade, o dono da terra, que muitas vezes ele tem a propriedade e ele mesmo vai empreender e ele vai virar o loteador. Muitas vezes ele não tem essa expertise e vai fazer uma parceria com quem tem essa expertise, com quem tem já esse know-how, com quem tem uma equipe multidisciplinar para atender esse core. Nós temos o loteador propriamente dito, que ele vai lá, ele pode de alguma forma ou comprar o lote, ou fazer essa parceria que traga esse capital gleba e ele botar o capital infraestrutura, capital intelectual para fazer acontecer. E nós temos cada vez mais aparecendo o perfil investidor. É o cara que não tem a terra, é o cara que não tem expertise, mas ele tem o dinheiro. Recebemos recentemente uma pessoa que ele veio com um estudo, ele foi ver os fundos imobiliários, ele foi ver o FGI, ele foi ver aplicações em ações, ele foi ver diversas situações e ele estava buscando investir grana para investir em loteamento, só que ele não quer mexer, porque não é o core dele, ele não entende disso. Então é um personagem cada vez mais comum dentro dos loteamentos. O que a gente tem que entender desses três envolvidos aqui? Eles vão ser personagens para a gente montar um loteamento. Montar, que eu digo, depois de aprovar, a área ela tem o zoneamento, ela tem a aprovação ambiental, ela é viável economicamente, vamos fazer isso acontecer. E esses três vão ter uns papéis fundamentais. Por quê? Quando a gente estrutura uma empresa que vai tocar esse business, a gente tem que entender da onde veio e para onde vai. E o porquê disso? Vamos lá. Quando a gente fala Constituição, eu não estou preocupado só para tirar o CNPJ. Só que a gente tem algumas formas de constituir uma empresa dessa. E cada forma dessa, ela vai ter um reflexo diferenciado. Chega no escritório, a pessoa pergunta, eu preciso abrir uma empresa? Eu posso fazer um loteamento como pessoa física? A gente sabe que pessoas físicas não praticam ato do comércio. Só que em alguns ramos, igual o loteamento, ele permite a pessoa física fazer um loteamento. Só que tributariamente é equiparado a uma pessoa jurídica. Então não muda. Ele vai ter toda a parte tributária igual uma PJ. Aí você fala, mas tudo bem, então vou pagar o mesmo imposto, então não preciso abrir empresa. Aí tem que o jurídico da empresa, nosso amigo Dr. César, também tem um vasto conhecimento, e quando a gente cruza clientes, agrega muito para a gente, que quais as consequências de você fazer na física? Os meus bens, fora aquele empreendimento, são base para uma responsabilidade, caso aquilo lá dá errado. Então a gente tem que pensar em segregar e ter alguns cuidados quando a gente fala, vou trabalhar como pessoa física. O importante aqui, tá, pessoal? Esse lance da pessoa física, pessoa jurídica, é comum principalmente no pequeno, aquele que está começando os primeiros empreendimentos. O cuidado mais importante é que a Receita Federal ela equipara. Pensa o seguinte, a palavra lucro presumido, que vai ser vai ser tema nosso aqui, já é uma palavra comum para vocês. A maioria de vocês já ouviu essa palavrinha lucro presumido, certo? Legal. O que a Receita fala? Lá no lucro presumido, 5,93% de impostos. Pessoa física, quanto que é, pessoal? 15% IR. Agora, pensa você vender empreendimentos imobiliários na física e, de repente, cai na malha. A Receita desqualifica e ela equipara você a uma empresa, além do auto de infração. A gente entrou um pouquinho na física só para te dar um espelho do que é uma malha fina, quando a Receita pega ali venda de imóveis fora da eventualidade. Porque assim, o que acontece? Eu vou construir uma geminada, a legislação fala assim, você pode vender um imóvel, nada impede. Só que um imóvel que você tem usado. Agora, qual que é o sentido nosso? Construo, tiro o habite e vendo. Porque se eu morar lá, já caiu usado, aí meu cliente não financia numa condição boa.
Então, pensa a sequência, você já perdeu a eventualidade, então a Receita vai te pegar. É aí que está o probleminha, tá? Atualmente, ela pega por amostragem. Se ela quisesse pegar, pegaria muitos. Ela faz uma amostragem, digamos que aqui seja... Todos nós construímos geminadas. O Francisco falou, cara, caí na malha fina. Rapidinho no grupo do WhatsApp. Aqui no outro dia, estamos todo mundo no contador. Como que eu regularizo? É assim que a Receita faz, tá? Ela pega amostragens, fiscaliza e torna público, que daí o segmento todo se alinha. Mas aqui a equiparação da física é planejada, não é deixar fazer no meu CPF. Eu preciso ser equiparado a uma jurídica, o contribuinte ele tem que, através do seu contador, através do seu advogado, ele tem alguns momentos que ele é obrigado a tirar um CNPJ, especificamente para tributar. Mas aí tem outras consequências que você tem que pensar. Por exemplo, eu tenho um loteamento. Geralmente isso é a longo prazo. Por quê? Pensa o loteador que vai autofinanciar, ele vai parcelar aquilo lá. Até liberar, até ele financiar, até ele vender, até ele conseguir passar a matrícula para frente. No meio do caminho, o cara bate as botas. Qual é a diferença se isso acontecer com o equiparado da pessoa física? Não ele fazendo de qualquer forma, ele sim, conscientemente planejado, fazer como pessoa física. Naquele momento que ele tem um falecimento, obrigatoriamente tem que se recolher todos os tributos faltantes daquele loteamento. Por quê? Era vinculado ao CPF dele, o CPF dele no falecimento cai por terra. Então isso não é comum de acontecer e não é indicado, principalmente para loteamentos que vão levar prazo e com mais extensão, com mais proporção. Não aquele loteamento que o cara... eu tenho uma gleba, vou fazer lá os 10, 12 lotes. Mas o cara que vai fazer o loteamento de forma profissional. Só que é uma dúvida que muitos, por exemplo, se você chegar em muitos profissionais da área contábil, não chega essa informação que pode. Geralmente a gente tem na nossa cabeça práticas comerciais, a pessoa física não pode fazer. Você é obrigado a abrir uma empresa. Não obrigado. Você tem como fazer. Só que você tem que conhecer as dores disso. Planejar. Para não tomar uma surpresa. Para a coitada da viúva lá achar que levou uma herança e ela levou um abacaxi, onde ela vai ter que tributar tudo para depois continuar o empreendimento. Daí. Talvez o mais vantajoso lotear na física seria economizar o ITBI. Talvez essa é o mais vantajoso. Agora, é muito risco, porque eu exponho todo o meu patrimônio de pessoa física num negócio, que é tudo que a gente não quer, por isso que a gente tem um CNPJ, né? Então é isso que tem o que é não exposição? Limitada. Quando eu abro uma empresa, Bortoluzzi e Proença, loteadora limitada. Essa palavra limitada, ele limita a responsabilidade da empresa no capital social que ela está ali investida. A empresa responde pelos atos dela. As pessoas físicas são envolvidas? No primeiro momento, no primeiro instante, não. Por quê? A empresa ela é constituída de forma limitada. Os sócios vão ter uma responsabilidade se demonstrar que teve um dolo, uma má gestão, algum problema que fez a empresa ter problema para ele se enriquecer. Então, a limitada ela vai acontecer principalmente quando tem sociedades. O que é comum, às vezes eu e o Fábio unem-se força para abrir uma loteadora. Eu e o Fábio vamos ter um terrenista e abrir uma empresa limitada. É utilizado nesses casos. O que é muito comum a gente ouvir também na área, a SPE, Sociedade de Propósito Específico. Qual a finalidade maior da SPE? É um loteador, ele junto com um terrenista. O propósito específico é o loteamento Bortoluzzi na cidade de Londrina. Esse é o propósito. Eu não quero continuar a ter sócio das pessoas depois que acabar aquele empreendimento. E o propósito específico ele vem para limitar, para fechar a minha sociedade quando aquilo acaba. Então, muito utilizado quando você tem os personagens que a gente colocou anteriormente. Terrenistas, investidor. Isso é comum, muito utilizado. Lembrando que a sociedade de propósito específico é uma questão também sempre chega para a gente. Melhor SPE ou SCP? Voltamos à palavra planejamento, voltamos à origem. O que você quer disso?
Quem são os personagens? Qual a participação de cada um? O porquê disso? Nós tínhamos aquele personagem do investidor. O investidor é o cara que tem a grana, ele não tem o conhecimento e ele não vai mexer. Ele não quer mexer com o negócio, ele quer só o retorno financeiro. Qual o melhor cenário para ele? A SPE, você é responsável de ponta a ponta. Você participa da atividade. A SCP não. A SCP já é o caso que o investidor, ele é um sócio, ele não pode ter atividade operacional, e ele não tem responsabilidade pela atividade. E aí a gente fala, mas seria usado só nesse sentido? Vamos contar um case recente que a gente atendeu no escritório, vamos falar em construção. O cara tinha um terreno muito bem localizado, valor de mercado em torno de 1 milhão, só que na declaração da física dele, que era um terreno já de alguns anos, estava lá 100 mil reais. Ele estava entrando numa permuta junto com a construtora falou, vou te dar 4 apartamentos. Só que os apartamentos vão ser bem valorizados, vão estar na faixa de 1,5 milhão a 2. Ele fez a conta, 4 apartamentos a 2, eu tenho um valor de venda de 8 milhões. Isso na pessoa física. Se eu entrego o meu terreno, que está lá na minha pessoa física por 100 mil, por exemplo, eu vou ter o chamado ganho de capital. Ou seja, entreguei meu terreno por 100 mil e ele transformou em 8 milhões. Até 5 milhões, tributação de 15%. Como a gente está falando em unidades separadas, nós vamos tratar em 15%. Neste caso, a gente fez um estudo e a construtora consentiu e viu como viável de colocar isso numa SCP, onde ele ia entrar com o terreno, como valor da participação dele, colocar isso como lucro desproporcional na atividade, o que é permitido pelo Código Civil, ou seja, mesmo que a sociedade tenha uma porcentagem pré-definida, Fábio 90 e eu 10, mas por alguma situação contratualmente já estabelecida, a gente coloca que o lucro não vai ser nessa proporção, é permitido. A gente fez a projeção de transferência para uma SCP, o cara gasta ITBI. Isso não tem como fugir. A gente fez a projeção do tributação por um lucro presumido, que foi viável, que a consultora ela tinha esse intuito, mesmo colocando PIS, COFINS, IR, contribuição adicional. No final, ele recebeu como resultado da atividade, e foi recebendo por períodos de entradas de caixa, conforme o combinado. No final da obra, em vez de ele ter o ganho de capital estimado em 1.400.000, da troca do terreno por 4 apartamentos, ele teve uma tributação abaixo de 700 mil reais. Por quê? Eu joguei a tributação na atividade da empresa, ou seja, em alíquotas que ficou na faixa de 6,4, contando inclusive com o IR adicional daí. Algumas perguntas específicas, como o nosso tempo é um pouquinho curtinho, se puder jogar no WhatsApp, é melhor que daí a gente vai tratar. Porque eu estou olhando o reloginho, esse reloginho dá um pânico na gente enorme, tá? Então, esses casos aqui que a gente está trazendo é para trazer insights justamente para essas perguntas. Por quê? Porque são casos que a gente trata no dia a dia, e se normalmente a gente tratar só como uma permuta, que pode ser algo que a pessoa veja como bom, desde que ela saiba que vai ter uma situação específica de tributação no final. Que ela vai ter 4 apartamentos com um custo de 100 mil, porque a permuta ela vai pegar 100 mil que valia o terreno, trocou por 4 apartamentos. Na hora da venda que ela vai ser penalizada então. Então a gente comentou um pouquinho da equiparação. Quando tem a pessoa física sendo consentida, ela tira um CNPJ e tributa igual a uma jurídica, e alguns riscos que têm que ser ponderados. A SPE, que é um meio muito utilizado, e é o mais utilizado na atividade, principalmente quando você traz um terceiro junto, um segundo na sua sociedade, não é você o próprio dono da gleba e o dono da loteadora, o que acontece muito também. A SCP, que é esse caso que eu coloquei como exemplo, para a gente entender aonde a gente pode minimizar a tributação e também saber o papel do investidor disso que ele não tem atividade. A limitada, que é um caso que a gente tem na nossa carteira, o cara tinha a gleba, ele mesmo vai fazer o empreendimento, ele não tem que fazer uma sociedade de propósito específico com ele mesmo.
Ele não vai ter um autoconflito e falar, não quero sociedade comigo, eu vou brigar. Então, uma limitada cabe neste caso. E um caso recente também é uma associação a preço de custo, mais utilizado em construção civil, mas loteamento também não deixa de ser utilizado, onde uma associação em si, ela não tem fins lucrativos. Mas o que era muito utilizado antigamente, vou fazer a chamada construção por condomínio. Isso, o que precisa ser prévio? Eu determinar os cotistas, vamos falar que eu vou fazer um prédio lá com 10 parceiros. Eu determino esses parceiros, eles vão aportando dinheiro dentro da associação, onde a associação ela comanda a construção disso, pagando os seus fornecedores de forma normal, o construtor, o engenheiro, os materiais de forma normal, e ela não tem uma finalidade de lucro. E lá no final disso concluído, com o objeto dela concluído, ela converte, ela dissolve, devolvendo aos associados as unidades pro rata, conforme determinado no contrato inicial. Qual a vantagem disso? Você formalizar um empreendimento, mas desde que não tenha especificamente a finalidade de lucro para a associação. Francisco, mas vem cá, eu sou um construtor, eu quero ter dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Perfeito. Eu tenho esses 10 pessoas que querem fazer junto? Perfeito. Eles montam essa associação e eu sou o fornecedor de mão de obra da associação. Eu faturo, eu ganho pela construtora e não pela associação. Porque a associação ela não tem finalidade lucrativa. A gente não vai ter um lucro explorado lá. Tudo que fizer na associação retorna para os associados depois. Ou infração do patrimônio, vamos pensar foi um apartamento caro, e se sobrou caixa que não foi utilizado, da mesma forma pode retornar para o associado daí. Aí vocês entendem por que a contabilidade tem que estar presente desde o início da ideia. Vou ter um empreendimento imobiliário. A contabilidade tem que estar lá do seu lado para as reuniões iniciais. Porque são possibilidades que existem. Porque depois que eu estou lá no meio da jornada, não tem como eu voltar e mudar tudo. Porque nós já falamos aqui em cartório, já falamos em tributário, formas, modelos de sociedade. Essa pergunta é sempre recorrente, né, Francisco? Quando a contabilidade entra dentro de um business imobiliário, no projeto, lá quando ainda é brainstorm, a gente está soltando ideias, ali tem que ser compactuado, jurídico, enfim, a contabilidade também, tá? Por quê? Porque depois de constituído, igual o Fábio falou, tem coisa que a gente vai virar funerária depois. A gente vai pelo caminho natural e não tem muito o que mudar. A nossa amiga ali falou ali, na minha cidade eu não tenho mão de obra para isso. Foi aonde o Eurocontábil percebeu que quem tem limite é município, contabilidade não tem limite. Hoje a gente está em 17 estados do país, tá? Essas 650 clientes estão espalhados em diversos estados. Na área de loteamento, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Bahia, Tocantins, Minas Gerais. Então, é algo que para nós não temos fronteira para atender. Semana retrasada, umas 3, 4 semanas atrás, um cliente nosso, de uma atividade comercial que ele tem, ele nos conhece com atividade, e ele falou, comprei uma gleba no município de Avaré, que fica na beira de uma represa de uma usina lá. E aí ele convidou a gente, eu achei muito bacana, porque a primeira visita que ele foi na gleba, ele nos levou. E no caminho, na hora que a gente se encontrou lá, estava o pessoal do jurídico dele, estavam os sócios dele, que era de outros lugares também, e a gente começou a debater essas possibilidades. E nesse nosso bate-papo, que começou prévio, planejamento, vou voltar na palavra planejamento, ele mudou ou está estruturando uma parte da ideia dele para aproveitar um benefício fiscal, uma redução tributária que é possível aplicar neste caso dele lá. Só que a gente está falando em um VGV extraordinário. Se a gente falar 1% de redução, eu pego aquela indignação que o Fábio falou agora há pouco, de não pagar erroneamente e voltar para o bolso. Os casados aqui, eu vou falar pelos homens, são as maiorias, fala para a mulher, vai sobrar uma graninha lá, o shopping está garantido. Pensa nisso. Você vai converter na escola dos filhos, você vai converter na sua casa de praia. Por quê? Para não pagar indevido. A gente não está falando em sonegação, a gente está falando em planejamento tributário, tá? Um item bem interessante, e aí é bem discutido, e isso a gente tem que estudar caso a caso, que quando eu tenho uma situação específica,
do loteador, em parceria com o dono de propriedade, o dono de gleba, o terrenista. Como que ele faz essa situação? Vamos pensar que a melhor situação é um SPE, ele vai entrar com a terra, ficou acertado lá 45 para o dono da gleba, 55 para o loteador, e aí o dono da gleba vai lá. Ele tem uma fazenda que muitas vezes no imposto de renda, quando a gente fala ganho de capital pessoa física, todo mundo pega a sua declaração de imposto de renda, vai ver o imóvel que tem, minha casa, meu apartamento, meu terreno, a fazenda, e lá tem um valor. E o valor está muito abaixo daquilo que vale realmente o imóvel. Por quê? A legislação de imposto de renda, ela manda registrar ao chamado custo histórico. Então, a casa que você comprou lá 10 anos atrás por 300 mil, hoje ela vale 1 milhão. Só que ela está registrada por 300 mil e não pode ser mudado, tá, sem pagar imposto. Ah, eu quero colocar em valor atual. Pode, só que você paga ganho de capital. É viável? Eu não acho bacana se desembolsar se você não tem uma intenção de venda neste momento. E o dono da gleba também, ele tem a fazenda há alguns anos lá, e essa fazenda está lá. Em qualquer local, porque é legislação nacional. Ela entra, tem que estudar o seu caso, porque assim, a gente vai ter casos customizados. O que a gente pode estudar seu caso depois, entra em contato, a gente olha. Por quê? Imposto de renda é nacional. A regra para o Mato Grosso é a regra do Paraná, é a regra aqui no Rio Grande, não vai mudar. O que tem que ser analisado? Muitas vezes eu tenho um custo histórico muito baixo, e o terrenista ele vai colocar pelo valor de mercado. Pode-se fazer isso? Pode. O terrenista paga-se o ganho de capital na pessoa física. Vendas em imóveis até 5 milhões, tributação de 15%. E aí tem uma escalinha que sobe essa alíquota daí. O que é possível fazer? Se dentro do planejamento tributário, que nós vamos falar um pouquinho para frente, das formas tributárias, cair que aquele empreendimento será feito no lucro presumido, não importa se esse imóvel entrar por 1 milhão ou por 5, o tributo não muda. E aí a hora que a gente tem como passar essa gleba, integralizar ela no capital, trazer da pessoa física para a pessoa jurídica, pelo mesmo custo da declaração. Ah, ela vale 5, mas ela está registrada por 1. Se eu transmitir ela por 1, ela tem tributação? Para imposto de renda, não. É permitido fazer isso a torto e direito? Não. Caso a caso, que é necessário estudar, para também não ter um conflito e demonstrar a ilegalidade da operação. Então, essa é uma forma muito comum de se trazer o imóvel a custo histórico, desde que dentro do planejamento, tá, essa loteadora ela vai cair dentro de um lucro presumido. Por quê? Lucro presumido, o que manda é o valor de venda, o valor de recebimento, e não o resultado, a rentabilidade. Eu vou demonstrar um negócio muito interessante, e a gente tem que entender que os grandes não dão ponto sem nó. Todo mundo já comeu um bombom desse, ou já comprou, já viu em um mercado conhecendo. Um bombom, sonho de valsa, da Lacta. De repente, eu no mercado fui comprar para os meus filhos, eu tenho 2, cheguei lá, fui comprar uma embalaginha nova. E ele traz aqui, ó, nova embalagem. E eu falei, deve ter um porquê. Será que o pessoal descochava lá, não tinha a higiene? Eu imaginei, falei, modernizou. Trocou a máquina, né, Chico? Trocou a máquina, vida que segue, para chamar a atenção. A nossa, não, e o tamanho é o mesmo, não estou falando nem em redução. A nossa equipe tributária chegou para a gente hoje e falou o seguinte, você sabe por que mudou esse bendito chocolate? Porque chocolate paga-se 5% de IPI. Essa danada esse sonho de valsa é um chocolate com uma massinha, chamado wafer. Agora o novo nome é wafer. 0 de IPI. Isso é planejamento tributário. Isso aqui é contabilidade, gente. Aqui a gente trouxe um espelho para vocês verem o impacto que um contador especialista consegue reduzir impostos. De forma legal. Não estamos sonegando. Ele classificou por quê? O que é um wafer? Massa e chocolate. O sonho de valsa não é massa e chocolate? Acabou, gente. Legal. Vocês já tomaram cerveja? Por que 2,69 é uma latinha? Legal. Para complicar a conta?
Não é. Nós atendemos indústria, cervejaria. E aí o ml das latinhas impacta tributos. Por isso você vê no mercado vários tamanhos de latinha. Não é para facilitar ou simplesmente para não esquentar a cerveja na mão. É porque paga menos impostos. Vamos lá, Fábio. Por ml. E vamos falar um pouquinho de formas de tributação. Legal. Pessoal, contabilidade é algo envolvente, a gente gosta de entregar informação, tá? Como uma informação assim, quando eu falo atividade imobiliária, a gente tem locação, incorporadora, loteadora, enfim, várias atividades. A grande maioria, por sinal, lucro presumido, exceto as maiores, lucro real, correto? Correto, pessoal? Correto. Eu vou falar que vocês estão por fora. Quem aqui já atendeu cliente ou teve informação de um amigo ou outro, vou sair um pouquinho, mas volto rapidinho para o loteamento. Sobre venda de geminadas tem que ter lucro presumido. Erga a mão quem já fez isso. Ou já Construiu ouviu. casas no programa Minha Casa Minha Vida e venderam pelo lucro presumido. Pequenos negócios. Legal. Eu posso ter uma empresa do Simples Nacional para fazer essa operação, pagando bem menos do que o 5,93 lá do presumidão. Bem menos, Bem 5,93 lucro presumido, Simples Nacional 2,64. Olha só, gente. Está lá na lei. Eu não estou entregando algo assim que não existe, não. A única coisa é que a Eurocontábil, o Fábio e Francisco, são pessoas comprometidas. E nós sabemos que, mesmo que você tenha talento, que você seja talentoso naquilo que você executa, se você não for comprometido na execução, esquece. Às vezes, uma pessoa que não tem talento, mas é comprometida, aquela que quer, atinge resultados muito maiores do que a pessoa talentosa que está em casa, deitada lá, aguardando. Contabilidade é isso. Estejam ao lado de parceiros que realmente estejam comprometidos com o seu sucesso. Porque, a frase do Wagner, né? Nós enriquecemos com o enriquecimento do nosso cliente. Básico, tá? Vamos falar um pouquinho de tributação, então. Passei um. Bom, lucro real é aquela atividade que, em sua grande maioria, as obrigadas a rodar, que são aquelas que têm faturamento anual acima de 78 milhões de reais, aí não tem como fugir dela, lucro real. As demais são facultativas. E nós temos algumas atividades, como banco, instituições financeiras, que são obrigadas pela atividade. Tá? Então, assim, se eu tiver um botequinho, eu posso ter lucro real? Posso. Se eu tiver uma construtora, faturo 1 bilhão ao ano, você é obrigado, aí você não tem opção. Tá certo, pessoal? Lá dentro da contabilidade, nós vamos pagar impostos no lucro real. PIS, COFINS, IR e contribuição social, os principais. Tá? Aqui na lucro real, apura-se um balanço contábil, faturamento, menos deduções da receita bruta. Vou usar um pouco do contabilês aqui, mas depois eu explico certinho, que são os impostos, devolução de vendas, menos os custos, menos despesa, resultado. Aqui tributo, IR, contribuição. Lucro real. Detalhe do lucro real para loteamentos. Quando a gente tem a contabilidade, e ali eu trouxe o CPC 47, o que significa isso, pessoal? O contador especializado na área, ele tem que saber essa norma de cabo a rabo. É metodologia de contabilização. Porque nós já recebemos empresários de outros profissionais na nossa empresa, aonde chegou com uma contabilidade comercial, que é o padrão usado por comércios, indústrias, atacados, mas o cara estava contabilizando uma empresa da atividade imobiliária, totalmente diferente. Aqui a gente vai ter custos orçados, incorridos, a proporcionalidade contábil do resultado é diferente do resultado fiscal, porque a receita quer uma partia, a parte do bolo dela, que é o fiscal. Só que nós temos a contabilização societária, que é o CPC 47. É Comitê de Pronunciamento Contábil, regras. E lá no Código Civil fala que a distribuição de lucros, quem já ouviu essa palavrinha? Erga a mão. Quem aqui já recebeu o lucro da empresa, de uma empresa? Legal.
Essa palavrinha é uma palavrinha fiscal, isenta de impostos na física, no sócio, certo? Só que para o dinheiro cair lá isento, a Receita quer saber se a contabilidade seguiu a norma. E olha só, facinho dela desqualificar. Por quê? Lucro real, a contabilidade dessas empresas está lá no site da Receita, lá no servidor da Receita. Basta ela, um auditor fiscal buscar os seus números lá, entrar lá no seu banco, porque hoje já não tem o sigilo bancário, né? Temos a E-Financeira, que entrega informações para a Receita. Cruza a informação, vê resultado. Beleza? Então, o lucro real é uma das possibilidades que nós temos aí do setor. A outra, presumido. Aqui sim, tem uma fatia grande do bolo, optantes pelo lucro presumido. Aqui a tributação, ela se presume-se um resultado. Certo? Por isso, presumido. Então, aqui o governo não quer saber muito, assim, do que você está tendo de custo, porque ele já pega do seu bolo principal, que é o faturamento bruto, estabelece alíquotas que ele estabeleceu, e daquela presunção do seu lucro, ele tira o IR e a contribuição. Essa é uma base resumida da forma tributária do lucro presumido. Detalhes importantes, é bom vocês anotarem. Lucro presumido, fala-se em 5,93, essa é uma composição total dos impostos, menos o adicional de IR, tá? Só que, nos contratos de venda, em sua grande maioria deve existir, mas caso não exista, insiram aquela cláusula do indicador de reajuste, caso você, loteador, faça a venda parcelada com o indicador de reajuste das parcelas. Por quê? Se existir isso lá dentro do contrato, além, é claro, de garantir a sua segurança no parcelamento, vai garantir uma tributação menor no presumido. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Ó. Vamos pensar o seguinte, eu tenho uma empresa fora da área da construção. Eu vendo meu produto por 100. Só que na hora que eu for receber, eu vou receber 110. Pela correção, atraso, juros e multas. Fora da área da construção, eu tributo lucro presumido 100 e os 10, Fábio. Como tributa numa empresa fora da área da construção? 34%. Receitas financeiras, empresas do lucro presumido, vai aplicar também no lucro real, ele é tributo direto, IR, contribuição, direto sobre a receita. Mais adicional. Então, o detalhe é o seguinte, se a sua contabilidade não recebe essa informação, ela pode estar cometendo um equívoco de estar tributando na regra geral, isso é uma regra, ela não está errando. Mas a falta de comunicação do administrativo financeiro da loteadora com o departamento contábil ou com a contabilidade terceirizada pode estar fazendo que você está pagando impostos ali, que existe uma lei que, para esse segmento em específico, é permitido agregar multas, juros, inclusive se o cara atrasa o boleto lá no bruto, lá como se fosse a parcela, dele do mês. Então, para vocês entenderem a analogia, olha lá na física, quando você compra algo parcelado, financiado, você não soma tudo no bem, lá em bens e direitos? É por isso. A Receita permite você somar juros e multas de financiamento lá em bens, na física, porque na jurídica ela está tributando aqui. A diferença é básica. Os 10 de juro, que é 34%, no ramo da construção civil, se for classificado de forma correta, aí volta a palavra planejamento, que tem que estar no contrato inicial, ele tributa a alíquota do presumido, 5,93. Gente, estamos falando de 34 para 5,93. Dá impacto no negócio de vocês aqui ou não? Muito, muito. Aí é a importância que o Fábio está destacando de tal planejamento e conhecer da área. Detalhe, pessoal, a maioria dos contratos de compra e venda já tem essas cláusulas. Então aqui vai uma atenção a mais para vocês, uma tarefinha de casa. Chega lá, corra o olho se tem essas cláusulas dos indicadores de reajuste, de correção monetária em caso de atraso de multa, tá? E aí isso é importante para a contabilidade, porque senão a gente sabe que, às vezes, a contabilidade, quando ela não tem informação, ela vai no pró-fisco, ela não quer errar. Mas, se ela tiver informação, as coisas vão caminhar. Aqui no presumido, nós também seguimos as regras contábeis, então temos que ter um balanço. Tá? Outro detalhe importante, muitos falam que contabilidade tem que ter regime de caixa, certo?
há a possibilidade de ter competência também. Regime de caixa é pela liquidez. Mas por que poucos vão para o lado da competência, né, que é receber pela assinatura do contrato? Porque se torna mais oneroso. Mas a gente sempre coloca essa informação para o nosso cliente para ele não aprender que o meu setor, a minha construtora, a minha loteadora, não, eu vou tributar pelo caixa, pelo recebimento. Não, tá, pessoal? A gente tem a opção. Isso é uma opção que o contador faz dentro de uma declaração que ele entrega à Receita. É uma opção tributária. Eu vou tributar pelo regime de caixa, pelo recebimento. Deixa eu só colocar um adendo na distribuição de lucros. Todo mundo gosta, porque até agora, na nossa própria legislação, ela é isenta de INSS, isenta de IR. Então vamos tirar os lucros da empresa, não vamos pagar impostos. Perfeito? Na parte de construção, na parte de incorporação, na parte de loteamentos, tome cuidado no que o Fábio comentou, e aí é bom alinhar bem com o contador de você, por quê? Esse bendito CPC, que ele traz diversas regras, pensa o seguinte, faça um lançamento do loteamento hoje e vendo tudo hoje, recebo tudo de vocês. Tem uma grana violenta lá. Posso distribuir lucro, Fábio? Não. O porquê disso? Na contabilidade, eu não penso no financeiro. Uma das regras que está instituída dentro desse CPC, eu tenho que fazer o imóvel acontecer para considerar a receita contábil proporcional à execução. Exato, gente. É assim, ó, a Receita Federal ela vai ter dois resultados. Às vezes você vai olhar a sua contabilidade, vai ter um lucro e vai ter o lucro fiscal outro. Qual que eu sigo? O da contabilidade, desde que a contabilidade siga essa regra. Porque ela é custo orçado. Isso impacta principalmente as construtoras e incorporadoras. Essas lá na contabilidade, se não tiver essas contas contábeis lá, custo orçado, receita, esquece, a gente tem que revisar a parte contábil, tá? Mas vamos seguir para a parte de loteamentos. Como eu disse, a atividade imobiliária é muito ampla, né? Então a gente começa devagar aqui, até para levar informações a todos vocês. E aí, vem um amiguinho chamado RET. Quem já ouviu esse cara aqui? Só esse pessoal? A maioria aqui trabalha em construção daí, incorporadoras. Detalhe, pessoal, a gente vem acompanhando já há algum tempo. O que é o RET? O RET é um regime especial de tributação. Vamos falar o seguinte, resumidamente. Presumido 5,93 percentual de tributos, mais adicional de IR, tá? Que aí se torna flexível, eu tenho um simulador, eu vou disponibilizar a todos vocês, gratuitamente. Aqui, RET, 4%. Esse RET vem desde lá de trás, com os planos do governo para incentivar Minha Casa Minha Vida, né, e tudo mais que aconteceu na parte imobiliária. E loteamentos nunca conseguiam entrar. Por quê? O loteamento nunca conseguia entrar, porque nós estávamos naquela situação, uma via pública, dividir lote não tem fração ideal. Aí, a legislação foi caminhando e houve uma certa equiparação com condomínios edilícios. Olha lá, se um prédio pode o RET, porque um condomínio horizontal não pode. A Receita, a primeira coisa que ela fez, não pode, porque é condomínio de lotes. Aí as questões caminharam juridicamente falando, e hoje há a possibilidade do condomínio de lotes vir para o RET. Significa sair dos 5,93 mais IR e pagar 4%, gente. Agora pega lá, vamos pegar num VGV de 1 bilhão. Se eu falar que eu estou economizando no mínimo 2%... Dá quase 3%. É absurda a diferença. Só que entra no planejamento. Por quê? Todo loteamento pode? Não. Não. Tem regras, tá, pessoal? Porque essas condições são as condições do próprio RET. O RET, eu não posso ter atraso de impostos, por quê? Para eu permanecer no RET, eu tenho que tirar 2 certidões negativas ao ano, então tem algumas regras. Porque o RET não permite parcelamento. Então é uma regra que te ajuda, mas você tem que ser assim, caxias com o imposto. Pelo amor de Deus, pega o financeiro lá, se o DARF vence dia 20, cara, paga dia 15, que eu não posso ter erro aqui de atrasar um DARF desse. Mas é uma regra que põe muito dinheiro em termos de economia no bolso, né? Os distratos realizados, cuidado com isso.
A sua contabilidade tem que saber que quando você tem um negócio que terminou, ele tem que saber da informação para reduzir da base de cálculo dos impostos. Porque pega a visão. Se quando você vendeu, você pagou o imposto, quando desfez o negócio, é uma devolução de venda, como na prática comercial. Então, tem que reduzir. E aqui é outra questão importante para vocês anotarem, que a contabilidade tem que saber dessa informação, porque às vezes vai números para eles não recebem a informação, né? Então, tome cuidado, porque abate do principal. E lembrar, mais uma vez, que nós temos a escrituração comercial, regras da contabilidade, e a escrituração fiscal, que é imposto, governo, Receita Federal. Para fins de distribuição de lucros, CPC 47, regras da contabilidade comercial. Está lá no Código Civil, tá, pessoal? Aqui é uma briga constante entre contadores e fisco, mas ainda para efeitos da base tributária, princípio da contabilidade. Quem está num princípio de loteamento, busque o seu contador, peça para ele analisar se o RET enquadra, porque existem as regras, dentro do regime especial. Por quê? Vai acontecer isso que o Fábio vai mostrar agora. Pensa o seguinte, vamos pegar um caso, seria condomínio de unidades autônomas projetadas. É uma modalidade. Se eu estabeleço lá na incorporação no cartório, lá, que é um condomínio de unidades autônomas planejadas, ou projetadas, melhor dizendo, ele já é um condomínio. Eu já vou vender com projeto. Se torna mais caro? Mas dependendo do VGV, é fazer matemática, gente. Para nós é um Excelzão e treinar a massa cefálica, cara. Porque depois que eu sair para o jogo, não tem como eu mudar. Então, vamos treinar. Vamos treinar. Pessoal, nós criamos aqui uma planilhinha e vamos disponibilizar para vocês. Eu vou pedir aqui, aliás, antes, viu, Marcelo? Vamos abrir, é possível? No Excel, rapidinho, eu vou fazer uma simulação aqui com vocês, tá? Vamos lá. É a planilha que vai ficar disponível para vocês. Marcelo, clica aqui nas ferramentas. Vamos colocar um VGV aqui, 400 lotes a R$200 mil, 80 milhões. Nós vamos vender esses lotes que ele está falando a 200 assim, mil aqui em Gramado, tá, gente? Quem quiser comprar no final do evento, eu e o Wagner estamos... Pensa o seguinte, a gente vai projetar aqui que a gente tem um empreendimento imobiliário, uma SPE ali, que um VGV de 80 milhões. Volta lá no sinalzinho, por gentileza, Marcelo. Aí eu tenho a tributação do RET, tá? Se você clicar ali, Marcelo, em RET, ele vai te dar aqui o que você pagaria, R$3.200.000 de imposto no RET. Pode voltar, Marcelo, obrigado. Presumido. Ele vai te dar 5.370.000 pelo presumidão. Aqui já calculando adicional de IR, tá? Voltando lá. E aqui o último, você vai ver uma economia do que você está pondo no bolso, 2.178.000. A gente brinca, tá, pessoal, aqui lá na Euro, que a gente entrega uma Porsche para o nosso cliente. Marcelo, obrigado. Se você puder voltar aos slides. Analisar a diferença. Quem já usa a prática do RET sabe o impacto disso, né? É difícil? Tem as regrinhas, tá, pessoal? É como fazer um bolo e esquecer de colocar o ovo ou fermento. Tem as regrinhas. Fez as regrinhas? Caixa. O que é importante do regime de caixa, quem não ouviu? Eu vendo um lote pelo regime de competência, a minha base de cálculos para calcular imposto é o valor total do lote. Pessoal, quem quiser a planilhinha, pode acessar esse QR Code. A gente já está encerrando a nossa participação. Mas, assim, acessem, depois vocês baixem lá, tá? É o material nosso. Depois temos um vídeo, um tutorial de como vocês podem fazer isso com tranquilidade. A gente costuma finalizar sempre falando que a questão da sorte, ela nunca está ligada. Quantos de nós aqui já tivemos a percepção de amigos próximos, colegas, ou a sociedade em geral, falando, nossa, o Francisco tem sorte. Não, gente. A sorte é um conglomerado de situações, entre elas o planejamento. Isso é fato. Se vocês estão aqui, porque em algum momento vocês procuraram a educação, a informação, tomar a decisão do investir e vir para cá,
Então, isso é planejado, ninguém não cai do céu, não. Vocês estão voltando para cada um dos business de vocês com informações extremamente úteis de um grupo de mentores aqui espetacular. Eu aposto que isso vai ser de grandiosidade para o negócio de vocês. Isso não é sorte. Isso é plano, é planejamento. É aquela questão, Francisco, que eu costumo dizer: nenhum talento vence o comprometimento. Porque seria muito mais gostoso estar em casa no sábado de manhã, certo? Aqui o Thomas Edison fez umas palavras bonitas. Leandro Carnal falou que sorte é o nome que o vagabundo dá para aquilo que ele não faz. Então, quem está lá no sofazinho, sentadinho, vão falar que vocês tiveram sorte. E o meu amigo do bilionário lá, ele vai publicar: um dia falaram que foi sorte. Mas, na verdade, é comprometimento. Legal. Obrigado, pessoal. Era isso que a gente queria falar para vocês.